Shalom, bem-vindo ao Café com a P de hoje. Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Vou ministrar a palavra e depois tomar meu café hoje. Eu quero falar sobre ambientes influenciadores, baseado na palavra de Deus, que nos mostra que Jesus, em determinadas situações, tirou pessoas do meio do ambiente onde eles estavam para que ele pudesse ministrar o milagre e depois até exortava algumas dessas pessoas dizendo: não volte para o vilarejo. Por quê? Porque existem ambientes influenciadores de bênção que motivam, que fortalecem a sua fé. E existem ambientes que destroem tua mentalidade, tua vida espiritual. Existem ambientes e pessoas que simplesmente decidem ser problema e confusão na tua vida. E hoje nós vamos ministrar isso nessa temporada das minhas lives chamada Jesus. Nessa temporada onde estamos estudando a vida de Jesus em ordem cronológica dos fatos. Então, marca alguém agora aqui e convida para viver essa experiência com a gente. Shalom, paz do Senhor Vilma, Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês que estão entrando aqui. Aqueles que estão entrando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos a esta live devocional para uma vida plena. Amém? Eu sou o apóstolo Rafael. Creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Creio na palavra de Deus e no poder de Deus. Vamos orar. Pai eterno, glorioso, Deus maravilhoso. Envolva-nos, Senhor amado, com a tua presença gloriosa, com a tua unção que quebra o jugo, Senhor. Todo jugo seja quebrado agora através da unção do Espírito Santo. Todo jugo opressor na mente, nas emoções, para nos fazer sermos guiados, Senhor amado, por qualquer outra coisa que não seja pelo teu Espírito Santo. E por isso nos levantamos e rejeitamos toda obra contrária, repreendemos todo espírito de confusão e declaramos a manifestação da tua glória. Adentramos pela fé, Senhor, em nossa dispensa, para tomarmos posse e usufruirmos de tudo que o Senhor tem para nós. Repreendemos de nossa presença todo e qualquer espírito das trevas e declaramos: manifesta a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Eu quero trazer alguns contextos para chegar então aqui no texto de Marcos 8, 22 em diante. Então alguém escreve para mim aí, por favor, Marcos 8, 22, para eu poder fixar aqui. Vamos lá. Qual o contexto que está vindo aí na penúltima semana aí? Semana passada não teve live, né? Na penúltima semana nós falamos sobre a virada do tempo, né? A história da mulher cananeia que ela interfere no próprio curso da vida dela e naquilo que Deus tem para ela, né? De maneira muito positiva. E aí ela recebe a sua vitória. Depois disso, o que acontece? Nós estamos aqui no ano 28 depois de Cristo e nós vemos Jesus retornando através de Decápolis e realizando uma série de milagres. Então, onde Jesus estava, ali a glória de Deus se manifestava. Ele vinha trazendo a manifestação, como João disse, né? Vimos a sua glória, né? Como a glória do unigênito do Pai. E aí ele vinha realizando esses milagres. Decápolis se tornaria um lugar de plena evangelização. Vale a pena lembrar que o endemoniado gadareno é liberto e depois a próxima menção que se tem a respeito dele é que ele evangelizou Decápolis, 10 cidades. Nós vemos então que Decápolis se torna cenário de milagres. Jesus está passando por aqui e ele sobe num monte, ele vê uma grande multidão, né? Mateus 15, o contexto que eu estou trazendo, 15, 29, para a gente chegar em Marcos 8, 22. Jesus então chega ali à beira-mar, vê uma multidão, né? Uma multidão de mancos, de aleijados, de cegos, de mudos,
e muitos outros. E ele começa a curá-los, e o povo começa a ver os sinais. Eu não sei se você já esteve em um ambiente de milagres, mas é poderosíssimo. Quando estamos em um ambiente de milagres, parece que o tempo para, parece que você pode palpar, tocar a presença e a glória de Deus. Então, as pessoas estavam vivendo nesse ambiente de milagre, Jesus curando. O texto diz que o povo ficou admirado por ver os mudos falarem, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e começaram a louvar a Deus. Quando isso se rompe, quando isso começa a se manifestar, começa a existir a glorificação do nome de Jesus. Jesus sai dali e ele sai dos arredores de Tiro e atravessa Sidom até o Mar da Galileia, nessa região de Decápolis. Então trazem mais pessoas para que Jesus curasse essas pessoas. Trazem o surdo e uma pessoa que mal podia falar, né? Ele tinha um problema de surdez e de fala. Jesus cospe na sua mão, passa nos olhos, na língua desse surdo mudo, nos ouvidos e na língua desse surdo mudo, e declara Efatá, que significa abra-se. E então aquele homem começa a ouvir e a falar livremente. Jesus, em todo momento, ele está dizendo aqui para as pessoas, não façam alarde, não contem. Por quê? Porque Jesus queria ter liberdade de acesso aos lugares. Mas as pessoas começaram a fazer o contrário. Eu estou te trazendo todo esse contexto de milagres porque eu quero fortalecer a sua fé. Eu quero fortalecer o seu coração. Eu quero ativar a sua mente profética, a sua mente espiritual, para que você entenda que tipo de ataque a gente sofre e como lidar com eles. Olha o ambiente de milagres que está sendo gerado. Olha o ambiente de sinais que está sendo gerado. A partir do momento que eu estou compartilhando aqui essa palavra e trazendo para você alguns testemunhos, o ambiente vai sendo gerado aonde você está. Eu me recordo quando eu estive em alguns lugares de ambiente de milagres. Eu me recordo uma vez, quando eu era criança, vi na igreja onde eu cresci, a Igreja Batista Central de Brasília, receber o pastor João Carlos Marques e o pastor Alberto Aleva, um judeu recém-convertido na época, e Deus usou aqueles dois homens poderosamente. Naquele final de semana, nós vimos a igreja receber visões, revelações, as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, as pessoas em 1980 e pouco, caindo do poder de Deus sem que ninguém encostasse nessas pessoas. Nós vimos paralíticos andarem. Eu via, meu pai era tesoureiro da igreja, então eu era aquela criança que chegava primeiro e saía por último, né? E amava isso porque eu podia participar de todo o processo, antes, durante e depois do culto, né? Ainda aproveitar para correr, para pular, para brincar, né? E eu me lembro que, quando eu cheguei, a igreja ainda estava vazia, e trouxeram uma mulher carregada, ela era paralítica das suas pernas, sentaram ela numa cadeira com fundo de palha e escoraram ela no seu cajado de madeira. Por quê? Porque senão ela caía para frente, ela não podia andar, nem se equilibrar. E durante o culto, quando Deus usou os dois pastores ali, e o pastor Alberto Aleva disse Shalom Adonai, que era algo muito incrível para aquela época, desconhecido. Aquela mulher entendeu, levanta e anda. E ela se levantou e saiu saltando e levantando outros paralíticos que estavam ali, e os que tiveram fé levantaram. Então o ambiente se tornou um ambiente explosivo da glória de Deus. Me lembro também de uma outra situação, já em 2003, em Brasília, onde eu fui convidado para um evento e eu comecei a ver ali um pregador internacional orando pelos ouvidos dos surdos em fila, e aqueles homens ouvindo, passando a ouvir em sequência. Então que essa unção invada hoje a nossa vida, que essa unção invada agora a tua casa. Se você está enfermo, coloca a mão sobre a sua enfermidade. Se você está oprimido, põe a mão sobre a tua cabeça e diga: eu repreendo em nome de Jesus toda opressão das trevas.
Se você está deprimido, ora agora, Senhor, abençoa minha alma, minha mente. Se o meu corpo tem necessidade química de algo que ele não está produzindo, opera um milagre para que os médicos vejam, em nome de Jesus de Nazaré. Entrarei com mudança de circunstâncias na sua mente, no seu coração, diz o Senhor. E tu terás muito que se alegrar e glorificar o meu nome e testemunhar da minha presença. Aleluia! Então, nós vemos esse ambiente sendo gerado. Depois, Jesus sai com os seus discípulos, nessa sequência cronológica dos fatos, alimenta 4.000 homens, fora mulheres e crianças, multiplicando 7 pães. E os discípulos, então, ingressam numa situação onde eles ficam discutindo, porque Jesus queria falar sobre o fermento dos fariseus e usa a simbologia do pão. E esses discípulos que tinham vivido ali a multiplicação dos pães, levado ali 7 pães, tinham esquecido de recolher os cestos, tinham esquecido de levar pão, tinha só um pãozinho escondido ali no meio do barco, né? Quem sabe até fruto de incredulidade. E Jesus exorta os discípulos dizendo: vocês ainda não entenderam? Eu multipliquei 5 pães e 2 peixinhos, eu multipliquei 7 pães. Vocês tomem cuidado do fermento dos fariseus. E aqui nós chegamos num ponto fundamental que impede a manifestação da glória de Deus, que é a incredulidade e a religiosidade. Então a incredulidade não é não acreditar que Deus não seja capaz de fazer as coisas, mas é você acreditar que Ele faz, mas que Ele não vai fazer na tua vida, que Ele não vai fazer, Ele faz na vida de todo mundo, menos na sua. E isso o inimigo vai usando para quê? Para inibir a tua fé, para cancelar, anular a sua fé. E junto disso, ele vem trazendo a religiosidade. O que é religiosidade? É um comportamento que tem uma aparência espiritual, mas que nega a sua eficácia. Então a sua oração se torna meramente formal, a sua teologia, né, o seu estudo de Deus, se torna um estudo meramente limitado, fraco, religioso, engessado, oprimido, fechado dentro dos âmbitos humanos, né? Grande abraço, apóstolo Ricardo. Obrigado pela live de ontem, foi muito boa. Deus abençoe você, querido, e todos os pastores e amigos que estão aqui nessa live. Então nós estamos vendo aqui ambientes transformadores. Jesus está vindo com ambientes de milagres, quando ele está exortando os discípulos nessa sequência cronológica a respeito do cuidado com o fermento dos fariseus. O que acontece? Os discípulos estão ali olhando para as coisas humanas. Muda o teu assunto. Grande abraço, apóstolo Moisés. Hoje nós vamos ter live mais tarde, viu? Hoje é um dia de lives, né? Mais tarde vamos ter live com o apóstolo Moisés. Então, que tipo de assunto? Com quem você tem andado? Que conversa enche a tua vida? Sabe, eu estive semana passada, sem ser esse final de semana, no outro eu estive em Sevilha, na Espanha, pregando. E eu cheguei na sexta-feira, cedo lá. E a gente só teria culto à noite. Me reuni com pessoas onde nós passamos o dia falando das coisas de Deus. Ao mesmo tempo que a gente estava passeando, a gente se divertiu, a gente riu, a gente deu uma volta na cidade. Mas o nosso tema, o nosso assunto durante todo aquele dia foi bênção. Foi bênção. Pelo amor de Deus, que tipo de assunto você está falando? Com quem você anda? Que conversas as pessoas trazem? Sabe, desculpa a minha franqueza, mas lembra quando a gente era adolescente ou criança, que a gente respondia grosseiramente, pessoas dizendo: o meu ouvido não é latrina? É verdade. Tem pessoas que não se tocam e vão deixando que a sua cabeça, o seu coração, a sua vida seja cheia de toda a podridão da conversa dos outros que não sabem falar de coisas que edificam. E isso vai minar a sua fé. Os nossos sentidos são as janelas da nossa alma, as entradas da nossa alma. Lembra que quem cresceu na igreja cantou: cuidado, olho no que vê,
Cuidado, mãozinha no que toca. Cuidado, boca no que fala. Então, isso é a grande verdade. Por quê? Porque ambientes são gerados por pessoas e pelo que essas pessoas falam. Que tipo de assunto tem permeado a sua vida? Que tipo de pessoas, né, como diz o ditado, que pessoas medíocres falam de outras pessoas. Pessoas medianas estão ali falando de situações. Agora, pessoas nobres falam de projetos. Decida, mude o seu vocabulário. O inimigo vai querer minar a sua fé com incredulidade e alicerçar essa incredulidade na religiosidade. Então ele vai usar de diálogos, de circunstâncias, de ambientes para te afetar. E aí você vai decidir se você vai ser termômetro. Tem crente que é termômetro, sabe? Se os outros estão gelados, ele está gelado. Se os outros estão lá estourados, ele está estourado. Temperatura 1000. Agora Deus nos chama para ser termostato. Né? O termostato ele determina e mantém a temperatura do ambiente. Deus deseja que nós sejamos fatores transformadores de ambiente e tornemos o ambiente onde a gente está em ambientes influenciadores da glória de Deus. E aqui fica a minha pergunta retórica: o que vale mais? O que tem mais poder? Aquilo que encheu tua paciência, tua cabeça no dia de hoje, ou aquilo durante a tua semana, e que te deixou naturalmente chateado ou estressado, ou o poder de Deus que quer se manifestar, que está procurando um espaço dentro de você para que ele cresça, para que ele se manifeste. Jesus então repreende os discípulos e logo depois a gente chega, enfim, em Marcos capítulo 8, verso de número 22, que diz o seguinte: naqueles dias, outra vez, se reuniu uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus vai ali, realiza um milagre, etc. Quando chega lá no verso de número 22, diz que eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego para Jesus, suplicando que tocasse nele. Isso, a partir do 22, desculpem. E tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Existem momentos que Deus vai tirar do ambiente onde você se encontra para poder realizar o milagre que você tanto precisa e busca. Por quê? Porque o ambiente onde você está não é propício para o milagre. E muitas vezes esse mesmo Deus, que é poderoso para alterar as circunstâncias, não importa quais sejam elas, ele é um Deus que ele te tira de determinadas situações para que o milagre seja realizado. Por quê? Porque você está debaixo de influência. E ele ainda te diz, como ele disse para aquele homem: não volta para o povoado, não volta. Existem lugares dos quais Deus vai te usar para fazer a diferença, e existem lugares que Deus vai te tirar dele e vai te dizer: não volte, siga adiante, viva outra realidade. Por quê? Porque esse lugar mantém a sua cegueira. Tem pessoas, e principalmente, e é triste o que eu vou dizer, principalmente pessoas mais íntimas de você, elas não conseguem te enxergar com os olhos de Deus, porque elas te enxergam com os olhos de intimidade do passado, da infância. Então, para eles, você vai ser sempre o pequenininho, o Andrezinho, a Flavinha, a Carlinha, o Rafaelzinho. E eles nunca vão te ver como Deus te vê. A nível de afeto e de carinho, que maravilha! A nível de crescimento e evolução, está sendo limitada a sua vida, a sua visão e o seu crescimento. Por quê? Porque essas pessoas, em geral, não estão prontas para lidar com o seu crescimento, com a sua maturidade e com o propósito que Deus tem para a tua vida. E talvez seja isso muito óbvio, eles não estão dispostos a continuar crescendo. E aí, te ver crescer vai ofendê-los.
São pessoas que dizem, mas não é esse aí que estava aqui com a gente, pequenininho, pequenininha, fraquinha, que tinha aquele problema, que tinha aquele medo. Como é que pode estar um gigante? Aconteceu com Jesus e eles querem que aconteça com você. Jesus então toma aquele cego pela mão e o leva para fora do povoado. Jesus cospe nos olhos do homem e impõe-lhe as mãos e pergunta, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo as pessoas, elas parecem árvores andando. Então Jesus ora de novo, para que o milagre fosse pleno na realidade que ele queria. Mais uma vez Jesus coloca as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Muitas vezes o nosso milagre vai ser gradativo. Deus vai nos tirar de um lugar, Deus vai abrir os nossos olhos, nós vamos começar a enxergar, mas não vamos ver da maneira ideal que Deus quer que a gente veja. E aí a gente tem que estar ali ainda permanente, perseverante na presença de Deus, onde Ele vai continuar o milagre. A mesma fé que você e eu necessitamos para viver e manifestar o milagre é a fé que precisamos para manter o milagre. Uau! O Senhor diz, eu rebaixarei os céus e mostrarei a minha glória para os que me amam. Aleluia! Bem-vinda, pastora Yara, minha querida. Quero pregar igual você quando eu crescer. Aleluia! Abraço, pastor Newton. Então, olha só. Jesus dá uma ordem para aquele homem, dizendo, não entre no povoado. Hoje nós estamos falando de ambientes influenciadores. Ambientes de milagre, ambientes de incredulidade, ambientes de fé. Ambientes de obediência. E nesse momento eu quero orar para que Deus, existem pessoas aqui, pessoas que vão ver essa live, que vão literalmente ser transferidas de esferas, de ambientes espirituais. E eu venho aqui dar um basta em nome do Senhor dos Exércitos para determinadas circunstâncias. Em nome de Jesus, que elas cessem agora. Eu ordeno as circunstâncias que cessem. Existem pessoas que estão como o povo de Israel, estava diante de Golias, ouvindo a conversa dele 2 vezes ao dia, amedrontando o povo através de afronta de manhã e à noite, né, no fim da tarde. Para quê? Para minar os corações, para destruir a fé. Mas agora eu te arranco em nome de Jesus dessa esfera, desse ambiente. Eu declaro sobre a tua vida um novo começo, um novo momento. Eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus, que você será influenciador não influenciado, que você será termostato que determina e mantém na temperatura do espírito os lugares, e não termômetro influenciado pela temperatura do ambiente dos outros. Eu declaro sobre a tua vida que caia por terra todo o fermento dos fariseus, toda teologia humana que veio para te limitar, te engessar, te amedrontar e justificar a falta da presença e da manifestação de Deus, ministrado por aqueles que têm ausência de Deus e precisam então manter outros nessa mesma condição para que eles não se vejam sós. Mas o Senhor Jesus veio para que a gente tivesse vida, vida zoe, vida não criada, vida eterna e vida com abundância. Por isso, em nome de Jesus de Nazaré, eu abençoo a tua vida. Declare aí, eu renuncio medo, eu renuncio todo sentimento contrário, pensamento contrário, eu rejeito ser guiado por toda e qualquer coisa que não seja o Espírito Santo de Deus. E eu declaro que se manifeste a vida para sempre
Diga, eu saio deste lugar de insegurança, de medo, eu saio das cavernas emocionais, eu saio dos quartos escuros e eu manifesto agora a luz de Cristo, entro em lugares celestiais, lugares de provisão. Eu entro agora em nome de Jesus nos lugares das minhas dispensas, das minhas reservas celestiais para usufruir do que o Senhor tem para mim neste exato momento. Eu libero uma palavra de ordem sobre as circunstâncias, que cessem e que se manifeste a glória de Deus, capacitando a cada um de nós com aquilo que precisamos neste exato momento, que portas sejam abertas no nome de Jesus de Nazaré, que o milagre se manifeste agora, Rei daraba, sudecantaraba cheias, e que tudo se faça novo na sua mente, na sua fala, no seu mapa mental, seja redesenhado em nome de Jesus a tua forma de pensar, de agir, de sentir, de se mover, em nome do Senhor dos Exércitos. Para de querer parecer com os povos ímpios ao teu redor. Em nome de Jesus Cristo, seja aquilo que o Senhor planejou para a tua história e para a tua vida. Em nome do Senhor dos Exércitos é que eu declaro isso, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia. Quero deixar aqui para você, então, uma palavra de vitória. Receba do meu coração para o teu coração. Eu também quero dar a oportunidade para quem desejar semear no nosso ministério. Nós temos aí desafios pessoais pela frente, viagens missionárias que podemos fazer, né? Como eu disse, eu estive na Espanha semana passada, graças à generosidade de discípulos, irmãos, de pessoas fiéis que têm escutado a voz de Deus. E eu quero agradecer a essa generosidade, esse carinho. Está aqui meu Pix, que é o meu e-mail, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. Faça conforme Deus botou no seu coração. Amém? Estamos desejosos de estar em alguns lugares para receber e ministrar da parte de Deus, para estar com homens de Deus, para a gente poder realmente chegar aqui e liberar isso e muito mais, tá? Então tá aqui, para quem está perguntando, meu Pix está aqui, meu e-mail está fixado, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com, tá bom? Avisos importantíssimos para você. Nós estamos abrindo uma turma de mentoria para te acompanhar de 3 formas, juntas. Vídeos numa plataforma específica, grupo exclusivo do Telegram e encontros semanais pelo Zoom durante todo o ano de 2024, ok? Mas se você já quiser entrar, você pode já começar a entrar nesse ano, porque aí você já vai conhecer a turma, tem uma turma comigo que está terminando, uma turma piloto que está terminando os detalhes de tudo isso, e a gente tem construído há 1 ano e pouco toda essa realidade. Então, se você deseja viver comigo uma mentoria durante o ano de 2024, você pode me mandar uma mensagem no direct, você pode clicar no link da bio aqui e entrar no grupo do Café com a P, que é um grupo geral, e ali me perguntar também. Essa mentoria, estão me perguntando, mentoria sobre o quê? Eu falo sobre 2 grandes temas fundamentais para a sua vida. Eu falo de cosmovisão, onde eu te revelo 7 lentes da cosmovisão que Deus falou para mim, que mostram que nós não vemos o mundo e nem as coisas como elas são. Nós os vemos através de nós mesmos. Então eu revelo essas lentes ao longo do ano. Nós vamos estar trabalhando cada uma delas. No meio disso, eu te falo sobre o como acessar as regiões celestiais e tudo que Deus tem para nós e viver uma grande transformação de vida através do teu ministério comum de todos os santos, que é o ministério sacerdotal. Então, estamos aí nesses 2 temas. São 52 semanas te acompanhando, né? Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Essa live, você pode falar comigo, você pode mandar um direct para mim, amém? E tirar suas dúvidas, né? Aqui, ó, tem a Manuelita
que faz parte. Quem estiver aqui fazendo parte comigo da turma piloto, escreve aí, ó, tem a Madalena, né? Então, esse pessoal está terminando de construir comigo. E um grande sacado, um grande lance dessa mentoria é que você vai poder entrar em qualquer momento do ano. Em qualquer momento do ano você vai poder entrar. Por quê? Porque ela é organizada por semana. Então, quando você entra, você descobre a semana que você está, você ingressa ali e depois você fecha o ciclo, ok? Então, se você entrar agora, você não vai perder nada. Se você entrar em dezembro, você não vai perder nada. A grande diferença é que quanto mais cedo você entrar, mais você vai poder usufruir de tudo aquilo que Deus tem revelado para nós de uma maneira muito específica, né? A gente também, no momento, tem um número limitado de vagas. A gente está ali com o projeto 100 pessoas, né? Já temos mais de 27 pessoas na turma piloto. E a partir de agora eu estou abrindo para vocês essa realidade. Então, se você deseja se aprofundar mais nas revelações de Deus, na palavra de Deus, você pode me perguntar, você pode clicar no link da bio, entrar no grupo do Café com a P e ali a gente tirar suas dúvidas, falar disso, vai ser muito bom. Grande abraço para vocês, eu vou salvar essa live, você vai lá, curte, comenta e compartilha, para que outras pessoas possam receber. E se Deus quiser, a gente se vê mais tarde na live com o apóstolo Moisés e na terça que vem, na nossa live, aqui no meu canal, a live Café com a P. Grande abraço, fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe a todos, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau.